capítulo 27. Quando Satã, aquele que odeia tudo que é bom, viu como eles continuavam em oração, e como Deus se comunicava com eles e os consolava, e como ele aceitara sua oferenda, Satã criou uma visão. Ele iniciou transformando suas hostes. Em suas próprias mãos havia um fogo flamejante, e eles estavam envoltos em uma grande luz. Em seguida, colocou seu trono próximo à boca da caverna, pois não podia entrar nela por causa das orações que proferiam, e lançou luz para dentro da caverna, até que a caverna reluziu sobre Adão e Eva. Enquanto isso, suas hostes começavam a cantar louvores. E Satã fez isto para que quando Adão visse a luz, pensasse consigo mesmo que era uma luz celeste, e que as hostes de Satã eram anjos, e que Deus os enviara para guardar a caverna e dar-lhe luz na escuridão. Assim, quando Adão saísse da caverna e os visse, e Adão e Eva reverenciassem a Satã, então ele dominaria Adão e humilhá-lo-ia pela segunda vez diante de Deus. Quando, portanto, Adão e Eva viram a luz, imaginando que fosse real, fortaleceram seus corações. No entanto, como estavam trêmulos, Adão disse a Eva: "Olha para aquela grande luz e ouve aquelas muitas canções de louvor. Olha para aquelas hostes paradas lá fora que não entram e nem vêm até nós. Ele não nos conta o que diz ou de onde vem, ou qual o significado dessa luz, nem o que são aqueles louvores, para que foram eles enviados aqui e por que não entram? Se eles fossem de Deus, viriam a nós na caverna e nos contariam a que vieram." Em seguida, Adão colocou-se de pé e orou a Deus com o coração ardente e disse: "Ah, Senhor, há no mundo outro Deus além de vós, que teria criado anjos, enchendo-os de luz e enviando-os a nós para nos guardar, e que viria junto com eles? Pois eis que vemos essas hostes que se postam à boca da caverna. Eles estão em grande luz, eles cantam alto louvores. Se eles são de algum outro Deus que não vós, dizei-me. E se eles são enviados por vós, dizei-me a razão pela qual os enviastes." Então logo Adão disse essas palavras, um anjo de Deus apareceu-lhe na caverna e disse-lhe: "Ah, Adão, não tenhas medo. Este é Satã com as suas hostes. Ele deseja enganar-vos como vos enganou antes. Da primeira vez ele escondeu-se na serpente, mas dessa vez ele veio a vós na semelhança de um anjo de luz, para que, quando o adorasseis, ele pudesse subjugar-vos bem na presença de Deus." Em seguida, o anjo afastou-se de Adão, agarrou Satã e o despojou do disfarce que assumira, e levou-o em sua verdadeira forma, horrenda, a Adão e Eva, que ficaram com muito medo ao vê-lo. E o anjo disse a Adão: "Esta forma horrenda tem sido dele desde que Deus o fez cair do céu. Ele não poderia aproximar-se de vós assim. Por isso é que ele se transformou num anjo de luz." Em seguida, o anjo expulsou Satã e suas hostes para longe de Adão e Eva, e disse-lhes: "Não temais, Deus, que vos criou, vos fortalecerá." E o anjo partiu. Mas Adão e Eva permaneceram em pé na caverna. Não lhes veio nenhum consolo. Eles estavam divididos em seus pensamentos. E quando amanheceu, disseram suas preces. Em seguida, saíram em busca do jardim, pois seus corações ansiavam por ele e não conseguiam conformar-se com deixá-lo. Capítulo 28. Mas quando o voluntarioso Satã viu-os a caminho do jardim, reuniu suas hostes e apareceu sobre uma nuvem como uma visão, com o intuito de enganá-los. Mas quando Adão e Eva deram com ele assim, como numa visão, pensaram que fossem anjos de Deus vindos para consolá-los por terem deixado o jardim, ou levá-los de volta para lá. E Adão estendeu suas mãos para Deus, implorando-lhe que o fizesse compreender quem eram eles. Então Satã, aquele que odeia tudo o que é bom, disse a Adão: "Ó Adão, eu sou um anjo do grande Deus, e vê as hostes que me rodeiam? Deus enviou-me e a eles para pegar-te e levar-te à fronteira norte do jardim, à praia do mar límpido, e nela banhar-te e a Eva, e levar-vos a vossa alegria anterior, para que retorneis novamente ao jardim." Essas palavras calaram no fundo do coração de Adão e Eva. Ainda assim, Deus negou sua palavra a Adão e não o fez compreender imediatamente, mas esperou para testar sua força.
se ele seria derrotado como Eva fora no jardim, ou se ele resistiria. Então Satã dirigiu-se a Adão e Eva e disse: Eis que vamos ao mar de água. E puseram-se a caminho. E Adão e Eva seguiram-nos a uma pequena distância. Mas quando chegaram à montanha ao norte do jardim, uma montanha muito alta, sem degraus para chegar ao topo, o demônio acercou-se de Adão e Eva e fê-los subir ao topo, de fato e não numa visão, desejando com isso jogá-los lá de cima e matá-los, e apagar da terra seus nomes, de maneira que essa terra ficasse apenas para ele e suas hostes. Capítulo 29. Mas quando Deus, o misericordioso, viu que Satã desejava matar Adão com suas diversas artimanhas e viu que Adão estava dócil e sem malícia, Deus falou com Satã em voz alta e o amaldiçoou. Então ele e suas hostes fugiram, e Adão e Eva permaneceram em pé no cume da montanha, de onde eles viram, lá embaixo, o grande mundo, bem acima do qual estavam. Porém as hostes que havia pouco estiveram ao seu lado, desapareceram. Eles choraram, os dois, Adão e Eva, perante Deus, e suplicaram seu perdão. Em seguida veio a palavra de Deus a Adão dizendo: Compreende a respeito desse Satã, pois ele procura enganar-te e as teus descendentes que virão. E Adão chorou diante de Deus e suplicou, implorando que ele lhe desse alguma coisa do jardim, com uma pequena lembrança, para servir-lhe de consolo. E Deus olhou para o pensamento de Adão e enviou o anjo Miguel ao mar, que se estende até a Índia, para dali pegar bastões de ouro e trazê-los a Adão. Isso fez Deus em sua sabedoria, para que estes bastões de ouro, estando com Adão na caverna, iluminasse a noite à sua volta e eliminasse o seu medo da escuridão. Em seguida, o anjo Miguel desceu por ordem de Deus, pegou os bastões de ouro, como Deus lhe ordenara, e levou-os para Deus. Capítulo 30. Depois dessas coisas, Deus ordenou ao anjo Gabriel para descer ao jardim e dizer ao querubim que o guardava. E os anjos trouxeram essas 3 coisas a Deus, junto da árvore da vida, no jardim. Então Deus disse aos anjos: Mergulhai-os na fonte de água, em seguida levai-os e borrifai em Adão e Eva com esta água, para que eles tenham um pouco de consolo em sua tristeza, e dai-os a Adão e Eva. E os anjos fizeram como Deus lhe ordenara, e deram todas aquelas coisas a Adão e Eva no cume da montanha sobre a qual Satã os havia colocado, contentou eliminá-los. E ao ver os bastões de ouro, o incenso e a mirra, Adão rejubilou-se e chorou. Pois pensou que o ouro fosse uma lembrança do reino de onde ele viera, que o incenso fosse uma lembrança da luz brilhante que lhe fora tomada, e que a mirra fosse um símbolo de tristeza em que se encontrava. Capítulo 31. Depois dessas coisas, Deus disse a Adão: Tu me pediste algo do jardim para consolar-te, e eu te dei essas 3 prendas para o teu consolo, para que tu os confie em mim e em minha aliança feita contigo. Pois eu virei e salvar-te-ei, e reis trarão para mim, quando vestido de carne, ouro, incenso e mirra. Ouro como sinal de meu reino, incenso como sinal de minha natureza divina, e mirra como símbolo de meu sofrimento e de minha morte. Mas, ó Adão, coloca tudo junto de ti na caverna, o ouro para que possas lançar luz sobre ti à noite, o incenso para que sintas seu doce perfume, e a mirra para confortar-te em tua tristeza. Depois de Adão ouvir essas palavras de Deus, ele o adorou. Ele e Eva o adoraram e agradeceram, porque ele os tinha tratado misericordiosamente. Em seguida, Deus ordenou que os 3 anjos, Miguel, Gabriel e Rafael, entregassem a Adão o que cada um fora buscar. E eles assim o fizeram, um a um. E Deus mandou que Suriel e Salatiel carregassem Adão e Eva para baixo do cume da montanha alta e os levassem para a caverna dos tesouros. Lá chegando, colocaram o ouro do lado sul da caverna, o incenso do lado leste e a mirra no lado oeste, pois a boca da caverna estava no lado norte. Os anjos então confortaram Adão e Eva e partiram. Eram 70 bastões de ouro, 12 libras de incenso e 3 libras de mirra. Tudo permaneceu com Adão na casa dos tesouros. É por isso que foi chamada de esconderijo. Mas outros intérpretes afirmam que era chamada caverna dos tesouros, por causa dos corpos de homens justos que lá estavam.
Essas três coisas Deus deu a Adão ao terceiro dia após a sua saída do jardim, em lembrança dos 3 dias que o Senhor permaneceria no coração da terra. E essas três coisas, como continuaram com Adão na caverna, davam-lhe luz à noite, e de dia davam-lhe um pouco de alívio à sua tristeza.